Estamos abrindo Canelada da Jovem Pan. Você vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Se inscreva no nosso canal. A gente começa falando desse Cruzeiro 1, São Paulo 0, gol contra do Rafinha. Bruno Prado, muito boa noite para você. Análise do jogo, Bruno. O São Paulo, a gente tem que dizer aqui, tem muita dificuldade na criação, na armação das jogadas, e quando chega no gol, hoje o Rafael trabalhou bastante. Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro. 1-0, Cruzeiro lá no Horto. Bruno Prado, muito boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. O São Paulo tem realmente muita dificuldade para criar oportunidades, né? O São Paulo é um time que tomou um gol no início do jogo, né? Um gol contra, e depois ficou com a bola há muito tempo, não conseguiu. Assim, até é feio, como você falou, o Rafael Cabral fez algumas defesas, mas é um time com muita dificuldade mesmo nesse cenário de que ele fica com a bola, tendo que buscar resultado e tendo que criar oportunidades. O Cruzeiro também não criou nada, né? O Cruzeiro não fez o gol contra e não fez mais nada no jogo. Então o jogo foi bem ruim. São Paulo poderia ter arrumado um gol em uma oportunidade, até poderia, teve uma boa no primeiro tempo que o Rafael Cabral fez 2 boas defesas. Então, se fosse um empate, ok, seria normal, mas o São Paulo teve o jogo inteiro, né, para tentar fazer pelo menos um gol e não conseguiu, né? O São Paulo, aí quando você vê, aí independente do técnico, né, que acaba sempre sobrando pro técnico, né? Daqui a pouco eu vou começar a cornetar o Dorival também. Mas aí ele tem que mexer, é Juan, o Marcos Paulo, David, não são opções muito animadoras. Então, São Paulo acabou não conseguindo fazer o gol. Não foi pior que o Cruzeiro, mas o jogo foi bem ruim, né? Os dois jogaram mal. Não foi pior porque os dois jogaram mal, não porque o São Paulo jogou bem e foi igual ao seu adversário. Não foi um jogo muito ruim. Podia ser 0-0, mas saiu um gol contra e o Cruzeiro venceu. Mas São Paulo teve o jogo inteiro para fazer um gol e não conseguiu. O Canelada só está começando para a gente falar bastante desse jogo. Cruzeiro 1, São Paulo 0, 2 times tecnicamente limitados. Concordo com o Bruno Prado. O Cruzeiro, como eu disse aqui, venceu o jogo, mas não finalizou no gol do Rafael, né? Não conseguiu acertar uma finalização. Até porque o gol do Cruzeiro foi marcado contra pelo Rafinha em lance polêmico, que já a gente vai debater aqui nessa edição do Canelada. José Manuel de Barros, você que soltou a voz aqui na Jovem Pan, Zé, como é que pode um ataque do São Paulo como esse, que tem muitas dificuldades na armação? O torcedor nas redes sociais fica reclamando desse ataque do São Paulo, que também não finaliza, tem uma dificuldade enorme. A velocidade também é um ponto fraco hoje na armação dos contra-ataques. Vi até o Giovanni Chacon destacando aqui na transmissão. O mais veloz parecia o Caleri, aí não dá, né? José Manuel de Barros, muito boa noite para você. Boa noite, Pedro, meus amigos. Ao São Paulo falta criatividade no meio campo, velocidade no ataque. E assim, o Caleri é um cara para ficar lá na frente, para botar a bola na rede, mas não, ele tem que... Nós estamos com um probleminha aqui no microfone do nosso José Manuel de Barros. Já vou devolver a palavra para o nosso Zé, para ele poder comentar essa partida. Ele pontuava aqui que falta velocidade para esse time do São Paulo, e o Dorival Júnior está tentando se virar aí com as peças que tem. O Flávio Prado até tinha destacado no intervalo do jogo ainda que tem que colocar o Rodriguinho para jogar, tem que achar, talvez, na base, uma solução para esse time do São Paulo, que tem muitas dificuldades para criar. Flávio Prado, boa noite. Cruzeiro 1, São Paulo 0 lá no Horto. Flávio. Boa noite, Pedro. O jogo foi ruim, né? Já falamos aqui, o São Paulo perdeu para um time que não chutou uma bola no gol. O São Paulo tomou um gol contra e depois não conseguiu jogar. O que é né? O mesmo estádio onde o Rogério Ceni fez 3 gols, foi isso, né? 3 gols no mesmo jogo? Não, ele nunca fez 3 gols num jogo. Não, ele fez, tem uma marca contra o Cruzeiro. No Mineirão. E contra o goleiro Fábio também. No Mineirão ele fez 2 gols, foi o dia que ele virou o maior artilheiro, o maior goleiro artilheiro. Isso, eu lembrava que tinha uma marca importante. E a maior vítima do Rogério Ceni é o Fábio, né? Que hoje está no Fluminense, mas por muito tempo defendeu o Cruzeiro. Eu lembrava que tinha uma marca importante. Também já foi final de Copa do Brasil e tal. E hoje é isso aí, né? O time que ganhou não chutou uma bola no gol. Um jogo muito feio, muito ruim. São Paulo ficou com a bola a maior parte do tempo. De novo, né? Aquilo que o Bruno destaca, e a gente fala também, se matou em campo. Não dá para reclamar do time de São Paulo. Agora é time ruim, né? Time fraco. Não dá para exigir muita coisa de um time ruim. É um time limitadíssimo. Em cima das suas limitações, o São Paulo não conseguiu chegar. Ele criou, o Rafael fez algumas defesas, algumas até importantes, mas a criatividade muito pequena. Quando o menino entrou, o Rodriguinho,
também não conseguiu fazer grande coisa. O time de São Paulo jogou embolado, cheio de atacantes, metendo bola longa, tentando fazer cruzamentos. E o Cruzeiro não conseguia fazer nem contra-ataque, não conseguia acertar nenhum contra-ataque. Então aí que eu estava contestando a história do cara que... eu adoraria intercâmbio, sabe? Eu acho que a Copa Libertadores da América deveria ser na América inteira, troca de treinadores, sabe? Cada hora vai para um lado e tal. Aí você traz um cara como o Pepa, que é um cara que eu até acho que pode fazer mais do que fez, quando chegou no Cruzeiro fez um bom trabalho. Hoje o time mete um gol e fica recuado o tempo inteiro, dando bicão para cima, fazendo cera e tal. Isso aí eu falei durante a transmissão. O Milton Buzetto fazia isso no Juventus nos anos 60. Qual o legado do futebol? Qual o sentido disso, né? Não tem. Tá bom, tava sem ganhar bastante tempo, precisava fazer a vitória. Mas peraí, né, pô? A gente quer alguma coisa legal. Tipo, São Paulo, esse cara acrescentou o futebol brasileiro. Jorge Jesus trouxe outro nível de futebol brasileiro. Vojvoda traz um outro nível de futebol brasileiro. O próprio Abel Ferreira, no Palmeiras, claro que é o Palmeiras, você tem uma condição melhor, mas também mostrou alguma coisa especial. E o Luiz Castro está fazendo agora no Botafogo. Mas é um cara que mete todo mundo atrás, dá bico pra frente, isso aí tá cheio de cara que faz aqui no Brasil. Inclusive na Série B. Enfim, jogo muito ruim, muito feio. Valeu pelo resultado pro Cruzeiro. E o São Paulo não é nenhuma novidade, né? O São Paulo não é muito chegado a ganhar fora de casa, né? Não é muito prato da casa, não é experiência da casa ganhar fora de casa, não. Agora sim, hein? O nosso José Manuel de Barros, que vai comentar essa vitória do Cruzeiro. Repito aqui, o Cruzeiro derrota o São Paulo em Belo Horizonte sem ter finalizado uma bola no gol do Rafael. Coisas que só acontecem com o São Paulo. José Manuel de Barros, agora sim, muito boa noite para você. Cruzeiro 1, São Paulo 0, Zé. Boa noite, Pedro Marques, meus amigos aqui do Canelada. Primeiro que o narrador devia ganhar dobrado para narrar um jogo desse aí. Difícil, viu? Não é fácil. De novo, probleminha no microfone do nosso José Manuel de Barros. Tá difícil, mas uma hora a gente consegue. E o Zé, ele começou o comentário dele falando, né? Tem que pagar dobrado o narrador que narra um jogo desse, jogo tenebroso e tal. Já o destaque do nosso José Manuel de Barros. Ele vai falar sobre... Parecendo o Luciano, ficar reclamando de tudo aí, o que deu? O Luciano, que hoje entrou na segunda etapa, o Dorival Júnior tentou mexer nesse time do São Paulo, Flávio, Bruno, e entrou o Rodriguinho também, Cruzeiro fechadinho, mas ainda assim o São Paulo, quando chegou no gol, quando conseguiu chegar no gol, foi parado pelo Rafael, Flávio. Sim, não, o São Paulo teve mais tempo de posse de bola, chutou mais no gol, 6, 7 bolas contra nenhuma do Cruzeiro, mas o São Paulo tem limitações, né? O Dorival coloca o David, o Chacon até levantou aí o que ele fez, né? Primeira jogada ele toma uma caneta, segunda jogada ele pisa no pé do jogador do Cruzeiro, jogada para cartão amarelo, para sorte dele o árbitro não deu, na terceira ele faz uma falta e toma cartão amarelo. É difícil, né? Agora que se mata, o time de São Paulo, todo mundo corre, luta, mas a criatividade é muito pequena. O próprio Rodrigo Nestor, que para mim é um jogador bem criativo, tem jogado muito menos do que pode, ofuscado, jogando do lado do campo, jogando um pouco, por isso que eu pedia muito o Rodriguinho para ter alguém para fazer companhia, para tocar mais a bola. O Dorival tentou colocar hoje o Mendes um pouco mais à frente, uma chegada melhor, ele tem um nível de jogo melhor para mim do que o Gabriel Neves, mas não jogou nada também, foi sacado no meio do jogo. Enfim, um São Paulo com muita vontade, mas com pouca técnica, né? Com pouca qualidade para fazer as coisas mudarem. E ainda com oscilação. Nós temos aqui os números do jogo. Posse de bola, 69% do São Paulo. 7 chutes no gol do São Paulo contra 0 do Cruzeiro. Passes, 615 do São Paulo contra 264 do Cruzeiro. Bruno Prado, quem não assistiu o jogo e olha para esses números, pensa que o São Paulo massacrou o Cruzeiro no Independência. E não foi assim, né? Não foi um jogo e que as duas equipes não apresentaram um bom futebol, Bruno Prado. Sim, o São Paulo até poderia, como eu falei, poderia ter empatado, acho que até que seria mais justo, né? Ou pelo menos um empate, mas sofreu bastante para criar oportunidades, né? Teve as suas chances, por isso que eu acho que merecia até um empate, porque o Cruzeiro não criou nada, né? Além do gol contra marcado, que dá até para discutir a posição do jogador do Cruzeiro ali, que vai para a bola, se ele participa ou não, ele estava impedido. Aí discutir se o jogador participa ou não e atrapalha o Rafinha, né? Força o Rafinha a chegar na bola e marcar o gol contra.
Mas o São Paulo ele ficou mais com a bola e trocou mais passes também pelas circunstâncias do jogo, né? O Cruzeiro fez o gol cedo e permitiu que o São Paulo ficasse mais com a bola, deu a bola para o São Paulo. O Cruzeiro normalmente ele tinha outra proposta, né? Talvez a proposta de hoje seja pela falta de confiança da equipe, que não vencia 7 jogos, mas foi um jogo que o São Paulo já teve esse tipo de confronto em que ele precisou ficar bastante com a bola para correr atrás de um resultado e não conseguiu. Então é uma coisa que vai mesmo da limitação técnica. Você pode até concordar, discordar de uma escolha do treinador, de poderia jogar desse jeito, não daquele, poderia escalar esse ou aquele, mas existe uma limitação técnica ali dos jogadores de meio campo, ataque do São Paulo. Tem alguns bons jogadores, Calleri é um bom finalizador, Luciano tem os seus momentos. Aí tem o Rodriguinho, parece ter um potencial, mas ainda é um garoto, ainda não dá para jogar isso nas costas dele, mas tem muita limitação ali, né? Então o São Paulo muitas vezes tem a bola, troca passes, fica no campo do adversário, mas acaba tendo dificuldade para fazer o gol. E daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre esse lance, torcedor do São Paulo na bronca aí nas redes sociais por conta do gol do Cruzeiro. A interferência do Machado, que estava impedido, teria atrapalhado o Rafinha. Já nós vamos comentar sobre esse lance aqui no Canelada. José Manuel de Barros, agora sim, hein, Zé? Boa noite para você. Cruzeiro 1, São Paulo 0. É isso que o Bruno e o Flávio destacaram. Um São Paulo que luta, que entrega bastante. O Calleri é exemplo disso. O Calleri briga demais lá na frente, só que a bola não chega, né, Zé? Boa noite. Boa noite, Pedro, meus amigos. Faltou ao São Paulo criatividade no meio campo e faltou velocidade no ataque. Ainda assim, diante de um Cruzeiro com um futebol paupérrimo, né? Cruzeiro fez um gol contra, né? Quando um time jogando em casa termina uma partida sem uma finalização sequer no gol do adversário, né? O Rafael, goleiro do São Paulo, não fez sequer uma defesa, né? As intervenções foram de bolas cruzadas para a área, intervenções assim, no cruzamento, ele antecipando, interceptando cruzamentos, essa coisa, né? O Rafael Cabral, ele fez umas 2 ou 3 intervenções importantes, né? Numa cabeçada do Calleri no segundo tempo, uma defesa espetacular. No primeiro já tinha feito uma defesa em cabeçada do Calleri e também defendeu o rebote do Rodrigo Nestor. Ou seja, o Rafael Cabral trabalhou no jogo, o Rafael do São Paulo não. Então, 0 finalização é demais, né? É demais. O Cruzeiro tem um problema muito sério, muito frágil, muito ruim. Você fala, mas jogando contra um time ruim, como foi o Cruzeiro no jogo de hoje, por que você perde, né? E essa é a questão. O torcedor deve estar muito chateado em ver o São Paulo perder para um time tão fraco quanto o time do Cruzeiro. São Paulo é uma maravilha? Não é. Mas pelos números do jogo, ele tinha condição de ganhar a partida. Mas também ficou devendo em muitos fatores. E quando o Dorival começou a fazer alterações na equipe, as alterações foram para melhorar, só que o São Paulo piorou. Os jogadores que entraram não melhoraram o time, nem o Luciano, né, que ali no meu campo vinha para trabalhar como um meia, mas lento demais. O jogo não andava, chegava no pé dele e parava. Ou seja, uma noite terrível para o São Paulo. Do lado do Cruzeiro, pode comemorar e bastante os 3 pontos, né? Que ele nem merecia esses 3 pontos de hoje, mas conquistou e tem que comemorar, né? Porque vinha de uma sequência muito ruim de resultados, né? E o São Paulo lamentar, era jogo para ele pontuar. Era um jogo, diante dessa fragilidade do Cruzeiro, que ele poderia ter voltado com vitória e não voltou. É o Calleri brigando, né? Dando cabeçada ali na frente. E o que mais? É só, cara. A gente viu muito pouco do São Paulo hoje, né? E o São Paulo continua com esses números péssimos como visitante, né? O que está salvando o São Paulo é o Morumbi e a torcida do São Paulo, que nota o Morumbi e empurra o time. Mas, assim, fora de casa, o São Paulo tem sido isso aí, né? Vai perder um jogo que eu vou te falar. Eu não sei se qualquer outra equipe do futebol brasileiro, poucas equipes desse campeonato brasileiro perderiam um jogo como esse contra o Cruzeiro lá.